Você sabia que as girafas são atingidas por raios 30 vezes mais do que nós humanos? Pode parecer um absurdo, mas esses animais famosos por seu pescoço longo e elegante acabam se tornando verdadeiros para-raios ambulantes. Mas afinal, o que as torna alvos tão frequentes de raios? Se você gosta de girafas igual a mim, então assista ao vídeo de hoje, pois você vai descobrir exatamente por que as girafas são tão vulneráveis a raios, entender o papel que o ambiente em que vivem desempenha nesse fenômeno e saber o que acontece quando são atingidas. E se você gostar do conteúdo, peço que ao final do vídeo deixe o like e inscreva-se no canal, pois estou sempre trazendo novidades por aqui. Agora pense comigo, você está no meio da savana africana, tudo plano, aberto, quase sem árvores. De repente, o céu escurece, as nuvens se carregam e começa uma tempestade elétrica. Agora olhe em volta, o que é a coisa mais alta no horizonte? Sim, uma girafa. Esses animais podem chegar a mais de 5 metros de altura, quase como um prédio de 2 andares andando por aí. Ficou engraçado imaginar um prédio andando, né? E numa paisagem onde quase tudo está rente ao chão, adivinha quem vira o ponto mais fácil para um raio acertar? A ciência até explica de forma direta. O raio procura sempre o caminho mais curto até o solo. E quando a girafa é o que mais se destaca ali, ela praticamente vira um atalho para a eletricidade. Além de serem os animais mais altos da savana, a própria composição corporal das girafas pode ter um papel. Seus corpos, que contêm uma grande quantidade de água, um excelente condutor de eletricidade e um esqueleto robusto e alongado, funcionam como uma espécie de antena natural. Essa estrutura facilita que a corrente elétrica viaje por todo o corpo, desde o topo da cabeça até o solo através das pernas, ampliando a chance de serem o caminho preferencial para um raio. Além do mais, o corpo da girafa, com aquelas pernas longas e casco em contato direto com o chão, acaba facilitando ainda mais essa condução. E com a chuva, a água na pele pode intensificar tudo. É cruel pensar, mas estar no lugar errado, com o tamanho errado, numa tempestade dessas, pode ser fatal. E o pior, elas nem têm onde se esconder. É a mesma coisa que aquele ditado: lugar errado na hora errada. E se as girafas fossem um pouco mais baixinhas, será que isso resolveria o problema? Talvez, mas o lugar onde elas vivem complica, galera. As girafas habitam regiões de savana e campos abertos na África. São áreas planas, com poucas árvores altas por perto. Ou seja, não tem muito onde se esconder quando o tempo fecha. Em meio a esse cenário exposto, elas viram os pontos mais altos com facilidade. E como vimos antes, pontos altos atraem descargas elétricas. É como se numa multidão agachada alguém levantasse o braço. O raio não pensaria 2 vezes. Além disso, essas regiões costumam ter tempestades violentas, com raios intensos e frequentes. E diferente de animais menores que conseguem se esconder em buracos, moitas ou cavernas, a girafa, bem, ela está sempre lá, imponente e visível. Inclusive, já houve registros de girafas que morreram após serem atingidas por raios em parques de conservação. Não é comum, mas também não é raro. Quando um raio atinge a girafa, pode ser um pouco chocante, mas é a realidade. Quando uma girafa é atingida por um raio, o impacto é devastador. A descarga elétrica pode ultrapassar 100 milhões de volts em frações de segundo. Para um animal tão grande, com ossos longos e um sistema nervoso distribuído por uma estrutura imensa, as consequências podem ser imediatas: colapso no coração, falência neurológica e morte instantânea. Em alguns casos documentados, pesquisadores encontraram girafas caídas logo após tempestades, com marcas de queimadura visíveis nas patas ou na pele. Às vezes, o raio atinge diretamente a cabeça. Outras vezes, ele atinge o chão próximo e se propaga pelo solo, entrando pelos cascos, o que também pode ser fatal. E o mais triste é que não há muito que elas possam fazer. Elas não têm abrigo natural eficiente, e por serem sociáveis, muitas vezes estão em grupo, o que pode gerar múltiplos impactos se o raio se espalhar pelo solo. Apesar de todo esse risco, o número de girafas atingidas por raios ainda é relativamente pequeno em relação à população total. Só que por causa da forma como morrem, e por serem animais tão carismáticos, os casos chamam atenção quando acontecem. Um caso famoso aconteceu no Rockwood Conservation, reserva na África do Sul, onde 2 girafas, uma de cerca de 5 anos e outra mais jovem,
foram encontradas mortas após uma tempestade no último dia de fevereiro de 2020. A girafa adulta apresentava uma fratura acentuada no crânio, indicando que o raio atingiu diretamente na cabeça. A outra, cerca de 7 metros de distância ali, parece ter morrido indiretamente, por uma descarga elétrica que se espalhou pelo solo, um fenômeno conhecido como step potential. Um detalhe curioso, os corpos exalavam um forte cheiro de amônia, e os animais mortos foram ignorados por predadores e urubus durante 2 dias. Algo observado em outros casos de raios em animais grandes. Segundo os cientistas, quando um raio atinge um animal grande como uma girafa, a descarga elétrica pode causar uma destruição súbita dos tecidos musculares, um processo conhecido como rabdomiólise. Durante esse processo, as proteínas das células musculares se quebram rapidamente e liberam grandes quantidades de compostos nitrogenados, entre eles a amônia. Esse cheiro forte é resultado da decomposição acelerada desses tecidos, combinada com o calor gerado pelo raio. É como se o corpo, ao ser eletrocutado, começasse a se cozinhar por dentro, liberando substâncias que normalmente só apareceriam dias depois no processo natural de decomposição. Além disso, esse odor parece atuar como um tipo de repelente para animais carniceiros. Muitos predadores e aves evitam corpos que cheiram a amônia porque associam esse cheiro a carne não segura para consumo, possivelmente tóxica ou contaminada. E você aí querendo ser mais alto, né? Viu a vantagem de ser baixinho agora? Não reclame mais! E aí, já sabia dessa história? Me conta nos comentários. Se gostou do vídeo e quer conhecer mais curiosidades, deixe o like e inscreva-se no canal. Aproveite e continue maratonando os vídeos, irei deixar aqui na tela final. Obrigado e até a próxima!